Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Vamos ter mais uma palavra de oração, entregar esse tempo ao Senhor, sua palavra, né? Sabemos que só Ele pode nos ensinar verdadeiramente, com palavras de vida eterna, aquelas palavras que são Espírito e são vida para nós. Vamos orar. Pai querido, gratos somos, Senhor, por mais uma vez poder nos reunir aqui neste lugar. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa mais uma vez usar de misericórdia, de graça e ministrar a nós, Senhor. A Ti confessamos, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, confiados em Teu sangue, Senhor. Como o apóstolo João diz, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Senhor, que Tu possas nos conduzir cada vez mais ao arrependimento, Senhor. Que nós possamos nos voltar para Ti, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Neste momento, de maneira especial, Te entregamos também a nossa mente, que tem sido, Senhor, um campo de batalha intenso nesses dias que temos vivido. Muitas vezes chegamos aqui com muitos pensamentos, muitos ataques, Senhor, que sofremos durante o dia. O inimigo tem tentado de todas as formas nos distrair, Senhor, nos paralisar, até mesmo nos inquietar, para que não prestemos atenção à Tua palavra. Então nós Te pedimos que o Senhor retire todo obstáculo para ganho de Ti mesmo, Senhor. Que nós não prevaleçamos nesse tempo, mas que o Senhor prevaleça. Tire de nós, Senhor, qualquer obstáculo. E se nós mesmos formos o obstáculo, que neste momento saiamos, Senhor, da frente, para que a Tua palavra possa fazer o Teu trabalho em nós. Entregamos a Ti o nosso coração, Senhor. Ilumine os olhos do nosso coração. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Aquieta-nos para ouvir Tua palavra. E dê-nos entendimento, em especial, este capítulo 1 de Hebreus que vamos tratar nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada irmã e por cada irmão que se dispôs a estar aqui. O Senhor há de prover recompensa a cada um, Senhor, segundo a fidelidade que tem tido. Bendito é o Senhor para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, vamos juntos ao nosso texto de Hebreus capítulo 1. Nós vamos continuar com a ajuda do Senhor na exposição dessa maravilhosa carta. E, irmãos, antes que nós entremos no texto, os irmãos vão perceber que o trabalho mais intenso de anotação nós fizemos nas primeiras reuniões, onde nós colocamos os esboços da carta, as notas principais ali para um estudo, mais aprofundado que os irmãos podem fazer diante do Senhor. E agora nós vamos seguir mais no texto, mais na exposição e no entendimento da própria carta. Então os irmãos vão ver que eu não vou estar ditando nada para os irmãos anotar. Tenham liberdade, na medida que o Senhor for ministrando ao seu coração, de tomar nota naquilo que o Senhor for dando a você, tá, irmão, irmã? Tenho certeza que muito mais do que eu posso fazer aqui ministrando, o Senhor há de fazer ao seu próprio coração aí, dando a vocês aquilo até mesmo que não deu a mim para ministrar nesse momento. Eu creio nisso. Então, sintam-se na liberdade, não terá nada assim de uma anotação seguida. Os irmãos podem ir tomando nota conforme sentir do Senhor. Isso é importante também dizer. Então, irmãos, nós vamos seguir do verso 4 em diante, mas antes lembre-se que nós estamos numa linha. E nos versos 1 a 3 nós tratamos das 7 glórias de Cristo. Lembra? Desde o herdeiro, aquele que é o herdeiro de todas as coisas, e isso não começou no tempo, isso começou na eternidade. O Filho foi, vamos dizer assim, definido como o herdeiro de todas as coisas, naquele concílio eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito, antes de qualquer coisa existir. Até porque todas as coisas vieram a existir por causa do herdeiro, que é o Filho. Então tudo foi criado para Ele
e tudo foi criado por meio dele. Ele é o herdeiro. E então você vê que as 7 glórias elas vão seguindo, como que numa linha sucessiva, até chegar no ponto aonde ele, tendo feito a purificação de pecados, lembra? Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o aspecto final ali é a obra que o Senhor realizou, perdoando os nossos pecados. E então ele se assenta no trono dos céus, porque ele concluiu, ele terminou uma obra com eficácia eterna. Aquilo que o Senhor realizou ultrapassa as barreiras do tempo. Amém, irmãos? Isso é uma obra eterna, isso é uma obra feita, é um fato histórico, mas ela também é feita na eternidade. Como diz o apóstolo João, o Cordeiro, como tendo sido morto antes da fundação do mundo, um Cordeiro recém-imolado, porque esse sangue do Senhor é um sangue eterno, é um sangue com eficácia eterna, é um sangue que perdoou-nos completamente, é um sangue que respondeu às exigências de Deus, da sua justiça, da sua santidade. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer tantas vezes aquela expressão, uma vez por todas. Então isso é muito importante. Então, tendo feito essa obra, ele entra na morte, é ressuscitado pelo Pai, é assunto aos céus, ele se senta no trono, porque agora, irmãos, o soberano Senhor está assentado no trono, aguardando que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então esses inimigos já vencidos, eles ainda estão aqui, eles ainda estão aí contra o propósito do Senhor, contra o seu propósito, mas chegará um tempo, e se você ler o Apocalipse você entende isso, onde o Senhor dará esse veredito final, que já teve a sua realidade no Calvário, mas no tempo e na história também nós teremos esse golpe final dado sobre todos os inimigos. Então o Senhor está assentado no trono, irmãos. Irmãos, isso não é um assunto só para você entender com a sua mente, é um assunto para você pedir ao Senhor que de fato ganhe o seu coração, você entender que por mais que tudo está colapsando aí no mundo, certo? O Senhor continua no trono, Ele é soberano, Ele é o Senhor da história, Ele não perdeu o controle, nunca. O teu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio é de geração a geração. Ele é o Senhor, Ele é soberano. E irmãos, além disso, o que o autor aos Hebreus quer nos mostrar, que esse soberano, Senhor da história, que governa tudo, com cetro de equidade, já lemos em Isaías 11, vamos ler novamente, um cetro de justiça, de retidão, esses são os fundamentos do trono do Senhor. Esse Senhor é homem. Irmãos, essa implicação, os irmãos precisam entender isso por revelação, a implicação de que quem está sentado no trono é um homem que conhece o que é a natureza humana. Essa natureza não foi descartada, ela não foi deixada, ela foi levada. Aquilo que o Senhor assumiu quando o Verbo se fez carne, Ele assume essa natureza humana, essa natureza humana o acompanhará para sempre. Então, por isso que quando nós olhamos para o trono, nós encontramos o quê? Aproximemo-nos para receber misericórdia e graça, para socorro em ocasião oportuna, porque o Senhor conhece o que é a natureza humana. Então esse que está assentado, irmãos, esse que está assentado, além de ser o Senhor da história, também é o Senhor das nossas vidas, que nos conhece, que sabe o que é ser tentado, que sofreu todas as coisas à nossa semelhança, que sabe o que é sofrer de maneira injusta. Por isso que Ele nos diz também para suportarmos quando mentindo disserem todo mal contra nós, porque grande é o nosso galardão. Porque, irmãos, à semelhança dele, nós também sofreremos injustiças. E que bom que seja assim, que seja mentira o que disserem a nosso respeito, né? O problema é quando nós vivemos de qualquer maneira e o que dizem sobre nós é verdade. Aí não espera galardão não, irmão. E aí o que você precisa é arrependimento, é ir diante do Senhor. Agora, se aquilo que dizem sobre nós, irmãos, é um testemunho falso, irmãos, nós deveríamos nos alegrar. Aí está uma coisa que é muito além, né? Porque a gente não consegue se alegrar com as injustiças que sofremos. Isso é muito elevado para nós ainda. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos leve a esse
esse nível de maturidade, irmãos. Quando, por exemplo, abrindo um pequeno parênteses, nós já retornamos aqui para seguir no texto. Irmãos, eu estava meditando essa semana, desde a semana passada, na verdade, numa expressão em Colossenses 1, quando Paulo diz, escrevendo a respeito da edificação da igreja, ele diz assim, veja se você já pensou sobre isso, irmãos. Ele diz assim, a partir do verso 24, agora, me regozijo nos meus sofrimentos a favor de vós. Irmãos, essa frase ela é muito profunda. Você se regozijar por sofrer pelo outro, porque sabe que isso de alguma maneira está provendo edificação para a igreja. Irmão, nós não sabemos nos regozijar nos sofrimentos a favor dos outros. Quando estamos sofrendo pelos outros, nós queremos ser notados. Olha, eu estou passando isso é por causa do irmão. O irmão que... Não, irmãos. Nos regozijar nos sofrimentos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Essas são as implicações do que nós temos estudado na carta aos Hebreus. Não é um assunto teórico. Então, após vermos essas 7 glórias de Cristo, nós chegamos nesse momento aqui. Por isso que eu construí isso tudo. Nós chegamos nesse momento onde nós olhamos o trono ocupado. Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Agora chegamos ao verso 4. Vamos seguir. Que agora ele vai introduzir um novo assunto aqui. É uma continuidade, mas é um novo assunto. Tendo-se, após se assentar, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, preste atenção nisso. Agora o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai tratar de um tema. Esse tema vai percorrer o capítulo 1 e o capítulo 2 também. E qual é esse tema? Eu não estou ditando, mas isso aí você poderia tomar nota. O tema que ele vai tratar aqui, capítulo 1 e 2, é que Cristo é superior aos anjos. Esse é o tema que será tratado aqui. Se os irmãos estudarem a carta aos Hebreus detidamente, os irmãos perceberão que a carta ela trabalha com contrastes, para mostrar que Cristo é superior a todos esses contrastes que são feitos. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão. São contrastes que a carta vai fazendo. E aqui nós temos o primeiro contraste: Cristo é superior aos anjos. E por que o autor parece que não tem muito sentido, após falar das glórias, falar de anjos? Por que o autor inseriu esse assunto dos anjos aqui? Então nós precisamos entender os destinatários, entender o contexto da carta. Lembre-se, nós falamos isso na introdução da carta. O autor está escrevendo para quem? Para cristãos judeus, que se converteram ao cristianismo. Judeus que se converteram ao cristianismo. E se você estuda com cuidado o contexto dos judeus, os irmãos vão entender por que o autor falou de anjos aqui. Porque os judeus, eles têm os anjos em alta estima, em alta conta. Eles valorizam muito o ministério dos anjos. Se você ler, por exemplo, depois você pode conferir, anota só para você poder conferir depois. Se você ler Deuteronômio 33, verso 2. Deuteronômio 33, 2. Se você ler Atos 7, que é o discurso de Estevão, lembra daquele discurso de Estevão sobre a casa de Deus? Atos capítulo 7. E se você ler Gálatas capítulo 3, verso 19, essas três referências, Deuteronômio 33, 2, Atos capítulo 7 e Gálatas capítulo 3, 19. Os irmãos vão ver por que os judeus valorizavam ou valorizam tanto o ministério dos anjos. Se você toma esses textos, vocês vão ver que a lei foi dada por intermédio de anjos, foi promulgada por meio dos anjos. E tem coisa que os judeus valorizam mais do que a lei. Então eles valorizam demasiadamente os anjos, a tal ponto de possivelmente os colocarem, por isso que o autor coloca aqui a respeito dos anjos, colocar os anjos numa posição inadequada, numa posição que não lhe foi conferida. E agora eu quero trazer para a nossa realidade, porque esse não é um assunto, irmãos, que ficou lá atrás. Esse é um assunto presente.
Porque se vocês, irmãos, fizeram uma leitura geral das assembleias por aí, verão que novamente anjos têm ocupado a centralidade das assembleias, com supostas novas revelações entregues por anjos. Porque sim, irmãos, anjos são mensageiros. Se você toma a palavra anjo no hebraico, se você lê o Antigo Testamento e vê essa palavra anjo, a palavra no hebraico é malak, significa mensageiro. Então eles são enviados da parte de Deus para trazer uma mensagem, mas num contexto tão deturpado como tem sido o contexto atual e era lá atrás. Lembra que eu falei? Antigos erros com novas vestimentas. Anjos novamente estão ocupando o centro de assembleias, do lugar que é de Cristo, não dos anjos. E então estes supostos pregadores têm dito que têm visto anjos e recebido revelações e fazendo essa profetaiada que tem por aí. Às vezes crianças de 10, 15 anos nos púlpitos falando coisas, irmãos, que não conferem com as Escrituras. Então o que eu estou dizendo aqui, e a sessão que nós vamos entrar aqui para ver a superioridade de Cristo a respeito dos anjos, não é para desprezar o ministério dos anjos, que é um ministério verdadeiro, mas para entender o lugar deles, porque a centralidade é de Cristo. Paulo trata disso em Colossenses 3, outro texto que os irmãos devem anotar aí, Colossenses 3, e no contexto Paulo vai dizer que por não reterem a cabeça Cristo, eles estavam cultuando anjos, irmãos. E olha a seriedade disso, sabe por quê? Se você toma as Escrituras, se lê, por exemplo, o livro de Daniel, se você lê o Apocalipse de João, os irmãos vão ver que os anjos não aceitam adoração. Isso é muito importante, preste atenção, irmãos, nós estamos tocando aqui em discernimento espiritual. Quando os anjos apareciam para trazer uma mensagem, e aqueles que o viam por revelação ali, tinham aquela visão, e eles de alguma maneira procuravam adorar esses anjos, eles dizem: não, adora a Deus, eu sou o conservo teu e dos teus irmãos. Então os anjos não aceitam a adoração, eles dirigem a adoração àquele que é o centro de toda a adoração. Mas então eu tenho uma pergunta para dizer para os irmãos: quem está sendo adorado nesses contextos? Nós fizemos uma mensagem muito séria, e ela está disponível no canal, chamado Provai os Espíritos. Quando o apóstolo João escreveu isso, e ele diz para nós provarmos os Espíritos, é justamente por isso. Porque quem retém glória é Satanás e os demônios. Quando uma assembleia supostamente está centralizando anjos, e esse ambiente está permanecendo com essa glória sendo aceita, muito provavelmente não são anjos que estão sendo adorados naquele ambiente. Sou eu que estou inventando isso não, irmãos. As Escrituras. E o apóstolo João, quando ele escreveu sobre provar os Espíritos, ele é o apóstolo das últimas coisas. Então as coisas que ele escreve, em especial o que ele escreve, são para os nossos dias. Muitos estão sendo enganados, irmãos. Muitos. Com uma aparência espiritual, mas não tem conteúdo, não tem realidade espiritual. Porque a centralidade da Assembleia, a centralidade do eterno propósito, a centralidade, podemos dizer até mesmo do serviço dos anjos, é o próprio Cristo. Ele é o centro. Então eu quero começar com essa nota, porque nós vamos ver mais aqui abaixo como Cristo é sobreexcelente, ele sobressai os anjos. Mas o ministério dos anjos não é um ministério desprezado, ou desprezível, melhor dizendo. Nós vamos ver isso com cuidado, mas tome essa nota, irmãos, porque nós estamos falando de um discernimento para o nosso tempo presente. Porque senão, irmãos, daqui a pouco nós estamos abrindo brechas para essas revelações, ou supostas revelações. Porque é muito bom, irmão, você ouvir da boca de outro que seus sonhos vão ser realizados, que aquilo que você estava esperando vai acontecer, que isso e aquilo, sua família, etc. É muito bom, irmão.
ouvir isso. E isso vem de encontro com um sofrimento que temos suportado. Acabou, irmão, né? Nós vamos sendo levados por essas coisas. Então toma cuidado, porque Paulo também nos advertia, escrevendo a Corinto, a igreja de Corinto, de que Satanás se transforma em anjo de luz. Esses são os enganos, irmãos, que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Então, tendo dito isso, vamos pensar um pouco a respeito desse verso 4 aqui. Diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou. Então veja que é algo que antes não era. Ele herdou, a partir de sua ascensão e de ter se assentado à direita da majestade, ele herdou mais excelente nome do que eles. Então, após o Senhor ter se encarnado, o Verbo se fez carne, vivido uma vida humana perfeita, ressuscitado e ter se assentado no trono, ele herdou um nome agora que está acima de qualquer nome, inclusive dos anjos. Qual é esse nome, irmãos? Responda. Jesus. Esse é o nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque agora a humanidade, ou o aspecto humano, a natureza humana, foi elevada ao trono. Como filho de Deus, ele sempre foi superior aos anjos, mas agora como filho do homem também, ele é superior aos anjos. Ele eleva a natureza humana ao trono. Então vamos ler 2 textos para que nós não fiquemos nas nossas cogitações. Vamos ler primeiro Filipenses capítulo 2, um texto bem conhecido por nós. Filipenses 2, vamos ler desde o verso 5. Esse que é um capítulo sobre a mente de Cristo, né? E essa mente, ela não é formada automaticamente em nós, é um processo. Nós vamos aprendendo a ter a mente de Cristo. Por isso que Paulo vai falar em Romanos 12 sobre a renovação da mente, porque a nossa mente própria, ela é contrária, irmãos, do que está escrito aqui. Então a mente de Cristo precisa ser formada em nós, e ele vai dizer qual é essa mente de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento, ou a mesma mente, que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou ele não se apegou à sua posição de ser Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o nome que está acima de todo nome. É assim que começa a argumentação para mostrar que Cristo é superior aos anjos. Vamos a um outro texto, ainda nesse assunto do nome. Vamos a Efésios capítulo 1. Aqui nessa primeira oração de Paulo, essa carta tão tremenda, né, irmãos? Porque como o irmão Eliezer tem trabalhado o eterno propósito, mas se não fosse a carta aos Efésios, nós não compreenderíamos de maneira objetiva, direta, qual é o eterno propósito. Então é Efésios, essa carta preciosa, talvez o escrito mais elevado de Paulo, que revela, tira o véu, né? E revela qual é o eterno propósito que ocupa o coração de Deus. No restante das escrituras você vê o eterno propósito também, o irmão Eliezer tem mostrado isso de uma maneira tremenda, mas é em Efésios que revela objetivamente qual é esse eterno propósito. E após falar do eterno propósito, capítulo 1, verso 9 ali, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, ele vai orar. Porque, irmão, o que você pode fazer após ouvir verdades tão elevadas? Só orar, irmão. Talvez é isso que nos falte um pouco. Orar
quando ouvimos o que temos ouvido. Mas nos acostumamos só em anotar, nos acostumamos com uma mensagem pronta. Perdemos a importância da oração, de orar por espírito de sabedoria e de revelação, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Pense sobre isso, irmão, com carinho. Vamos ler desde o verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Irmãos, você está entendendo? Cristo será feito cabeça sobre todas as coisas por meio da igreja. Esse é o alto grau do nosso chamamento. Por isso que Efésios 3,10 vai dizer que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se mostrará a esse universo. Você está entendendo? Resumir todas as coisas em Cristo, mas Ele fará isso por meio da igreja, desse vaso corporativo. Tremendo, irmão. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, é aí que começa o argumento a respeito de Cristo ser superior aos anjos, mostrando que após ter sido elevado às alturas e assentado no trono, agora há um nome, Jesus, que está acima de todo nome. Então não apenas o seu aspecto divino, mas também a sua natureza humana está sendo enfatizada. O nosso Senhor Jesus é superior aos anjos. É Ele quem deve ser cultuado. Irmãos, nós não oramos a anjos. Anjos não são intermediadores. Só há um intermediador, um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Só Ele. Os anjos não são mediadores, porque tem muitos aí afora orando para anjos. Nós não oramos a anjos, nós oramos ao Senhor. Certo? Então, que não ocupe um lugar indevido aí. Vamos retornar a Hebreus para nós prosseguirmos na leitura. O que os irmãos vão perceber agora? Que o autor, lembra, ele está escrevendo para quem? Para judeus. E o que ele faz? Tremendo como o Espírito trabalha, né? Ele recorre às escrituras do Antigo Testamento. Então os irmãos vão encontrar 7 citações do Antigo Testamento para mostrar aos judeus que já no Antigo Testamento nos era mostrada a superioridade de Cristo sobre os anjos. Então ele vai citar Salmos, vai citar texto de Samuel, vai citar texto de Crônicas. Nós vamos entrar nesses textos. Então qual que será o trabalho que nós vamos fazer aqui? Nós vamos às citações do Antigo Testamento, irmãos, porque nós precisamos unir, porque quando o autor ele escreveu o que escreveu, ele tinha a base do Antigo Testamento. Nós não podemos passar isso por alto, porque quando nós vamos aos textos do Antigo Testamento, nós vamos ver o contexto, e isso vai nos revelar ainda mais a superioridade de Cristo sobre os anjos. Então vamos começar aqui, versos 5 e 6, verso 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho?
Então, o que o autor está dizendo? Que essas expressões aqui retiradas do Antigo Testamento, a primeira, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e a segunda, e eu lhe serei pai e ele me será filho, não foram dirigidas a anjos, foram dirigidas ao filho. Então nós precisamos ir ao contexto em que essas frases foram retiradas, e nós vamos começar pela última, eu lhe serei pai e ele me será filho. Depois nós vamos, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então vamos a 2 Samuel capítulo 7, e aqui nós já vamos ver a tipologia também apontando para o nosso Senhor. Tremendo texto, irmãos. 2 Samuel capítulo 7. Texto, preste atenção, que será repetido em 1 Crônicas capítulo 17. Está aí na referência. Acima do capítulo aí você tem a referência de 1 Crônicas capítulo 17. Nós não vamos ao texto de Crônicas. Nós vamos ler só aqui e depois os irmãos podem ir lá, que há algumas pequenas diferenças que contribuirão também. Porque Crônicas é uma leitura espiritual do tempo dos reis. Então os irmãos podem ir lá depois e ler também. Nós vamos ficar aqui em 2 Samuel capítulo 7. Vamos ler desde o verso 1. Então essa passagem diz respeito à expressão eu lhe serei pai e ele me será filho. Vai aparecer aqui. Vamos ler. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai e diz. Veja que Natã fala um vai, mas o Senhor tinha um vai também a dizer aqui, porque havia um sentimento no coração de Davi, mas havia a maneira de Deus de prosseguir com esse sentimento do coração de Davi. Nós vamos entender. Verso 5: vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Agora vamos entender um pouco espiritualmente esse texto aqui, para então aplicarmos ao nosso Senhor Jesus. Irmãos, Davi teve um sentimento
gerado pelo Senhor. Qual foi esse sentimento? Preparar uma casa. Preparar uma casa para o Senhor. Edificar um templo. Mas Davi não podia edificar a casa, porque ele era um homem de sangue. Você se recorda da história de Davi. Mas o Senhor disse que após ele viria um descendente, dentre os filhos de Davi. Aplicando ao seu descendente, quem foi que edificou o templo? Salomão edificou um templo para o Senhor. Mas tudo isso era figura, irmãos, do verdadeiro templo que seria edificado pelo verdadeiro Salomão. Mateus capítulo 12, verso 42, diz: aqui está quem é maior do que Salomão. O nosso Senhor Jesus é o verdadeiro Salomão. É Ele quem está edificando uma casa. Nós já somos pedras que vivem, estamos sendo edificados uma casa espiritual. Lembra da pergunta de Estevão em Atos capítulo 7? Que casa me edificareis vós? Qual é o lugar do meu repouso? Irmãos, essa casa não teve seu cumprimento no tabernáculo, nem no templo. Essa casa está tendo seu cumprimento em nós. Ele é o verdadeiro Salomão. É nesse contexto que começa: Cristo é superior aos anjos, porque Ele é o verdadeiro Salomão. Ele é aquele que teve o seu reino estabelecido para sempre, cujos dias jamais terão fim. Ele é o nosso bendito Senhor. Ele é aquele que é o verdadeiro sábio. Salomão, ele é identificado por duas características. A primeira, sabedoria. Lembra que quando ele ora ao Senhor pedindo, ele não pede riquezas, bens, não, ele pede um coração ensinado, ele pede sabedoria, e ele é marcado por sabedoria. Mas a segunda marca é que ele edificou a casa. Agora, quem é a verdadeira sabedoria, irmãos? O nosso Senhor Jesus. Quem é aquele que verdadeiramente está edificando uma casa? O nosso Senhor Jesus. É a Ele que foi dito: eu lhe serei pai, e Ele me será filho. O nosso Senhor Jesus é o verdadeiro Salomão. Essa faz parte da argumentação do autor aos Hebreus. Agora, sabe qual é o outro texto citado lá? E nós vamos a ele? Salmo capítulo 2, que vai falar desse reino que foi estabelecido. Vamos a Salmo 2. Não estou preocupado com o horário, irmãos, nós vamos até onde pudermos e continuaremos no próximo momento. Lembra, irmãos, que lá no texto que lemos em Samuel, diz que do descendente de Davi seria dado um reinado que jamais terá fim? Qual é o tema do Salmo 2 aí? O reinado do ungido de Deus. Aquele que é o verdadeiro descendente de Davi, cujo reinado nunca terá fim. Ele é superior aos anjos. Então vamos ler desde o verso 1, porque, irmãos, aqui nós temos um cenário da história. Veja se o que está acontecendo agora, nesse exato momento, no mundo, não está aqui profetizado nesse salmo. Mas o final da história também já está profetizado aqui. Então vamos ler. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Mas olha o que diz a seguir: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Preste atenção, irmãos, na sua ira, a seu tempo, o Senhor trará juízo a tudo o que está acontecendo. Não importa as conspirações que estão acontecendo, as nações se voltando contra o Senhor, blasfemando, dizendo coisas absurdas, e a gente fica aqui: Senhor, aquele ímpio está caminhando lá, olha o que ele está dizendo, olha o que ele está fazendo, nada acontece com ele. Calma, irmão, calma. Na sua ira, a seu tempo, o Senhor trará justiça. Nunca se esqueça, porque o mundo atribula a igreja, o Senhor irá atribular o mundo. Ele trará juízo a todo o cenário que está posto aí. Todo o cenário que está posto. Verso 6.
Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, veja o herdeiro aí, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, veja o conselho do Senhor. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Apocalipse diz que chegará um tempo onde aqueles que estão sofrendo a ira do Cordeiro dirão: montes caiam sobre nós e nos esconda da ira do Cordeiro. Não perca isso. Esse tempo em breve vai acontecer. O Senhor virá, dará alívio ao seu povo. Atribulado e sofredor, o Senhor dará alívio e trará sua ira a todo esse cenário que está posto. Por isso que nós vemos as taças da ira no Apocalipse sendo derramadas e o juízo de Deus vindo sobre o mundo. Mas termina com uma bem-aventurança para nós, irmãos. Graças a Deus. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Se você ler Êxodo capítulo 12, o que você tem? A cena da Páscoa. E sem entrar em muitos detalhes, o que acontece naquela cena? O cordeiro é imolado e o sangue é passado nos umbrais da porta. Lembra? Enquanto o anjo estava exercendo juízo, executando juízo sobre os primogênitos do lado de fora, do lado de dentro o povo estava refugiado, guardado e se alimentando do cordeiro. Bem-aventurados aqueles que nele se refugiam. Nós temos um refúgio, irmãos, para o dia da ira, o nosso Senhor. A ira já passou sobre ele, nós estamos escondidos nele, guardados nele, protegidos. Como se dará, irmão? Não interessa. O fato é que nós estamos refugiados nele, guardados nele. Então, aqui começa as citações do Antigo Testamento, falando que Cristo é o verdadeiro Salomão, cujo reinado não terá fim, e ele está edificando uma casa. Por isso, ele é superior aos anjos. Não foi a anjos conferido o que está escrito aqui. Vamos dar mais um passo apenas lá no texto de Hebreus. Vamos apenas à próxima citação e deixamos por aqui. Verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Irmãos, se vocês olharem na nota de rodapé aí, verso 6, vai estar um texto de Deuteronômio 32, 43, correto? Mas a alusão feita aqui não é a esse texto. Vou dizer aos irmãos qual texto é e nós vamos a ele. É Salmo capítulo 97, Salmo 97, verso 7, é o texto aqui. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, só para que os irmãos vejam a citação aqui. Salmo 97, 7. Qual o tema do Salmo aí? O que está escrito aí no título? A majestade e o domínio de Deus. Cristo é superior aos anjos. Vamos ler apenas o verso 7 para sermos mais diretos, porque o meu
encargo está em uma outra palavra que aparece lá naquele texto de Hebreus. Deixa o texto de Hebreus aberto, irmão. Olha o que está escrito aí. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Essa palavra deuses aí não diz respeito às imagens de escultura, irmãos. Se você consulta, por exemplo, a Septuaginta, a versão chamada dos 70, aquela tradução muito precisa, aqui no lugar de deuses aparece a palavra anjos. Tá? Então você pode circular a palavra aí deuses e colocar anjos. Tá? Prostrem-se diante dele todos os anjos. Então a próxima argumentação do autor aos Hebreus, e pode deixar o texto de Hebreus aberto, é que foi dado uma ordem aos anjos. Qual é essa ordem? Prostrem-se diante dele. A palavra ali no original, por que o nosso tradutor colocou deuses? Deixa eu colocar essa nota também porque é importante. Porque os anjos no Antigo Testamento também são chamados de Elohims. Deus é Elohim e os anjos são Elohims. Por isso que o nosso tradutor colocou deuses, certo? Deus com letra maiúscula e deuses com letra minúscula, os anjos. Então por isso que a nossa tradução está aqui. Assim, não é um erro de tradução, é uma forma de se traduzir, tá? Mas a palavra ali são anjos. Então a próxima argumentação do autor aos Hebreus é que os anjos devem se prostrar diante do Filho. Essa é a argumentação. Mas irmãos, eu queria chamar a atenção aqui, em especial nesse verso 6, essa expressão que aparece na parte A do versículo aí, ó. Ao introduzir o primogênito no mundo. Que expressão interessante, Hebreus 1,6. Olha que expressão interessante, porque aqui não diz que ele introduziu o unigênito no mundo, diz que ele introduziu o primogênito no mundo. Que coisa interessante, irmãos, porque o Senhor ainda não tinha completado a sua obra, mas isso quer dizer para nós que aquele que foi introduzido no mundo, ele foi introduzido para um propósito específico. Ele foi introduzido para ser o primogênito. João capítulo 12, verso 24. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. Ele é o primogênito de muitos outros irmãos que estão sendo conformados à sua imagem. Que argumentação tremenda para mostrar que Cristo é superior aos anjos. Sabe por quê? Porque o que o autor está dizendo aqui é que não foram os anjos que realizaram essa obra de nos fazer semelhantes ao Filho. Foi o próprio Filho que assumiu a natureza humana e morreu e produziu muitos frutos. Ele introduziu o primogênito, porque, irmãos, o nosso Senhor, sobre tudo, ele veio para morrer. Ele não veio para realizar milagre, para pregar, não. Isso fez parte do seu ministério, mas a sua missão principal era morrer. Por isso que a sua intrépida resolução de ir à cruz, porque se o grão de trigo cai e morre, então muitos outros são conformados à sua imagem. E eu gostaria de terminar aqui em Romanos 8, para nós vermos essa expressão primogênito. Lembre-se, irmãos, que Romanos é a carta do Evangelho de Deus, né? O tema de Romanos é o Evangelho. E do capítulo 1 a 8 você tem a seção doutrinária. E Romanos começa mostrando a degradação do homem. Capítulo 1 e 2. A depravação total. Não há nenhum homem desculpável. És indesculpável, né? Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, etc. Capítulo 1 e 2. Ele entra no capítulo 3, começando a mostrar as provisões do Evangelho. Quais são as provisões do Evangelho? A expiação, a propiciação, a justificação pela fé, tudo que Cristo fez por nós, faz parte das provisões do Evangelho. Mas, irmão, às vezes nós paramos na mensagem do Evangelho aí. Nós queremos saber só o que Cristo fez por nós, né? Por nós.
Irmãos, essa é a provisão, vamos dizer, inicial e fundamental. Mas isso não é toda a mensagem do Evangelho. Não é só o que Cristo fez por nós, é o que Cristo está fazendo em nós, e o que Ele deseja fazer conosco, em cooperação. Então às vezes nós paramos, não, quero saber o que Cristo fez por mim, porque nós somos egoístas. Tudo é para nós, e nós vamos nos inflando com isso. Nossa, como Deus me amou, isso, aquilo. Mas irmãos, Deus também tem uma expectativa quando nos chamou. Entende? Não parou nas provisões do Evangelho. Por exemplo, Deus tem a expectativa de ter para si uma casa para sua habitação, onde a sua glória, porque é por meio da igreja, onde sua glória será mostrada a todo o universo. Entende? Ele quer encher a igreja com sua glória, de tal maneira que a partir dela todo o universo seja irradiado com a glória de Cristo na igreja. Essa é a expectativa de Deus, irmão. E nós não queremos nos comprometer com essa causa. Nós queremos saber do que Cristo fez por nós apenas. Você está entendendo, irmão, que eu não estou falando que isso é descartável, eu estou falando que esse é o fundamento da nossa salvação. Mas isso não é toda a mensagem do Evangelho. Porque, irmãos, sermos feitos pedras que vivem é graça. Sermos edificados casa espiritual também conta com a nossa responsabilidade. Entende? Se você é uma pedrinha, irmão, que não está se colocando justaposto com outras pedrinhas, você sozinho não é casa. Você é uma pedra viva, mas você não é casa, porque casa é coletivo. E, irmãos, nós precisamos sair dessa mentalidade nossa egoísta, de um evangelho que é só para nós, só para mim, né? E nós perdemos a obra do Senhor, que é coletiva, a edificação do Senhor, e não nos comprometemos com a causa do Senhor. É isso, ou para isso, que os profetas Ageu e Zacarias foram levantados. Eu vou voltar para o texto, mamãe, me deixa continuar aqui mais um pouco. Irmãos, a casa de vocês está bonita, está forrada, está apainelada, mas a casa de Deus está em ruína. Jeremias fala como está espalhado por todo lado as pedras. Pedras espalhadas não constituem casa, precisam ser colocadas justapostas, irmão. Nós precisamos pedir ao Senhor que gere harmonia entre nós, que crie em nós unidade no Espírito para ser preservada. Nós já temos unidade, mas ela precisa ser preservada, contando com sua responsabilidade, irmão. Nós não criamos unidade, mas nós precisamos preservá-la, mantê-la intacta. Você está entendendo, irmão? Sai desse evangelho que você acha que é a mensagem do evangelho, porque só existe um evangelho. O evangelho não é somente sobre aquilo que é para nós. Deus tem uma herança também que Ele deseja obter nos seus santos. E, irmão, e aqui nós entramos em questões tão práticas, porque a nossa vida ela vai se desviando para projetos pessoais, e essas coisas se tornam o objetivo da nossa vida, e nós começamos a espiritualizar, teorizar, né? Temos recebido tanto do Senhor, irmãos, mas o que temos feito com isso? O que temos feito? Cadê o esforço? Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo assim, olha que expressão interessante, irmão, porque a primeira a gente gosta, a segunda a gente não gosta. A primeira que a gente gosta é graça. Nós amamos graça. Mas sabe qual a outra palavra que Paulo disse para Timóteo? Esforça-te na graça. Aí nós não gostamos. Não fala de esforço. Não fala de esforço. Não fala de botar a mão e cooperar com o Senhor. Veja, eu não estou falando de você sair fazendo obras próprias, irmãos. Eu estou falando de cooperar com o Senhor. Com o Senhor. Porque, irmãos, nós não entendemos como isso é elevado. O Senhor, sendo quem é, desejar contar conosco, nos chamar à cooperação. Quantos pães tens? Quantos peixinhos? 5 pães, 2 peixinhos? Traz. Ele poderia, irmãos, ter feito e alimentado a multidão. Não, traz os 5 pães e 2 peixinhos. Aí quando nós colocamos na mão do Senhor, Ele multiplica
Porque o milagre da multiplicação é sempre feito pelo Senhor, irmão, não é feito por nós. Nós não podemos alimentar outros. É o Senhor quem dá o alimento, né? Mas Ele chama. Na edificação do tabernáculo e do templo é a mesma coisa. Não perde isso, irmão, por favor, volta com a atenção aqui. Não perde isso, porque isso está dentro do que eu estou tratando em Hebreus. Quando você vai à edificação do templo, à edificação do tabernáculo, você vai ver, o Senhor dá certinho. Ó, o modelo é esse, os materiais são esses, agora pede ao povo que traga. Todo espírito, todo coração, cujo coração eu despertar, dele recebereis a oferta. E aí o Senhor traz essa mensagem para aquele povo que está na Babilônia. Vê se talvez não seja o nosso contexto, ou não é o nosso contexto. Povo rico, tem tudo, está num contexto confortável, né? Aí nós estamos nesse contexto, o Senhor fala assim, ó, está na hora de você sair daí, do seu mundinho, e edificar a casa. Está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmão? Talvez nós estamos nesse mundinho. Nós colocamos Babilônia como sendo somente as denominações. Não, irmãos, a Babilônia é um cenário que também pode afetar os nossos corações, mesmo estando nesse ambiente aqui. O espírito de Babilônia. Aí o Senhor chega para você e fala, irmão, está na hora de você voltar. De milhões que ouviram essa mensagem estando em Babilônia, eu estou falando dos contextos, irmão, se você não acompanhou, contexto de Esdras e Neemias. Dos milhares que haviam lá, 50 mil regressam. Ninguém quer saber de edificar casa. Eu tenho uma boa palavra aqui, posso ler a Bíblia, estou recebendo uma boa mensagem, eu sento aqui na quarta-feira, no domingo de manhã, domingo à noite, ouço uma boa mensagem, vou para minha casa. Vou para minha casa. É muito cômodo, irmãos. É muito bom, é maravilhoso. E a casa? E eu temo, irmão, sinceramente, que nós estamos entrando por esses caminhos. Então, quando eu estou falando de Romanos aqui, por que eu abri toda essa lacuna aqui e parece que o João está falando de outro assunto? Porque, irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem tremenda, gloriosa. E no capítulo 8, nós chegamos aqui, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja o propósito aí. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou, deu um destino antecipado a eles. Qual é esse destino? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, aí a mesma palavra, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmão, a mensagem do Evangelho é uma mensagem gloriosa. Ela começa mostrando a condição que nós tínhamos, passando para as provisões do Evangelho, mas ela termina, entre aspas, termina com uma cena de glória. Qual é essa cena de glória? Muitos filhos semelhantes ao seu filho. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. O grão de trigo caiu em terra e morreu, e agora ele produziu muitos frutos. Mas, irmãos, não perca esse cenário, e aqui eu termino e já vou orar. Talvez há um chamado do Senhor para nós, para um comprometimento um pouquinho maior, com a causa do Senhor. Com a causa do Senhor. Com muito amor e verdade, que essas duas coisas devem andar juntas. Eu clamo, eu rogo aos irmãos, vamos juntos rever nossas vidas aos pés do Senhor. Se não estamos entrando no curso daquilo que é normal aí fora, que nós nos voltemos para as glórias de Cristo, para o comprometimento com a causa de Deus, com o propósito de Deus. Isso se alinha totalmente com a mensagem do irmão Eliezer, que tem tratado sobre o eterno propósito. Isso não é um tema teórico, irmão. Por mais que você tenha feito muitas anotações, que não fique ali.
Toda vez que o irmão Eliezer traz um tema, nós temos uma oportunidade de rever nossas vidas diante do Senhor, com o propósito de Deus, porque esse eterno propósito entra, irmão e irmã, na sua vida, e você tem a oportunidade de cooperar com o Senhor dentro do contexto que Ele te inseriu. Caso contrário, posso te dizer uma coisa, não tem valor nenhum o contexto que você está. Se o seu contexto não tem servido à causa de Deus, talvez você não deveria estar ali. Falando primeiro para mim. Tudo tem que cooperar com aquilo que está no coração do Senhor. Vamos orar, irmãos. O Senhor possa continuar falando. Nós vamos continuar nesse argumento de Cristo é superior aos anjos num próximo momento. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Senhor, eu confesso que eu não sei porque o Senhor trouxe esses assuntos, Senhor, que agora há pouco foi compartilhado. Mas eu tenho certeza que o Senhor conhece muito melhor do que eu o nosso estado de igreja aqui. Então, Senhor, eu te agradeço por nos ter interrompido nesse tempo e ter colocado essas notas, Senhor, e nos chamado a um compromisso maior com aquilo que está em teu coração. Senhor, que nós possamos nos voltar a Ti, que Tua bondade nos conduza ao arrependimento, que aquilo que não tem cooperado com o Senhor e com Tua causa, que possa de fato ser colocado de lado, Senhor, ou realinhado, ou reajustado, Senhor. Perdoe as nossas negligências, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por trazer diante de nós questões antigas, mas com uma vestimenta nova e que tem enganado a muitos, Senhor. Mas o Senhor não tem nos deixado sem uma visão clara, Senhor, sem um caminho claro para percorrermos. O Senhor tem nos dado luz. E se de alguma maneira, Senhor, nós ainda estamos sendo enganados, é por responsabilidade própria, Senhor. Por não estarmos levando a sério Tua palavra, por não termos temor de Tua palavra, do Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, perdoa-nos. E Pai, mais uma vez eu te peço, toque em cada coração, Senhor, que aqui se encontra. Não permita que essa seja mais uma palavra que nós ouvimos, Senhor, apenas, e tenha ficado aí no nosso intelecto, Senhor. Nos incomode, Senhor, com Teu Espírito. Fale a nossa consciência, Senhor. Aqueles que, ou se nós, Senhor, temos tido uma consciência cauterizada, porque o Senhor está falando há tanto tempo e não temos respondido. Ó Senhor, rompa a dureza do nosso coração. Reaviva a nossa consciência, Senhor, nesse momento. Que nós possamos responder prontamente ao que o Senhor nos tem falado, Senhor. Que o Teu falar possa retornar a essas consciências, Senhor. Retornar firme e forte. E que nós possamos ser convencidos dos nossos erros, Senhor. Obrigado por essa noite, por esse tempo diante de Tua palavra. O Senhor é tremendo e maravilhoso, Senhor. Nós nos confiamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.